Meus irmãos, muito boa noite. Mais uma vez nos encontramos à volta da mesa da caridade cristã, tentando, através dos nossos humildes esforços, vibrar, orar pelos mais necessitados, dentre eles nós mesmos, que precisamos nos entender, nos fortalecer, para bem poder progredir no caminho da evolução. Entendendo tudo que se passa conosco, tudo que se passa à nossa volta, entendendo as palavras do Cristo, vivenciando as palavras do Cristo em nossa vida, e aí sim nós conseguiremos, fortalecidos, seguir adiante com leveza, com tranquilidade, por maiores que sejam as adversidades. Como todos devem estar lembrados, nós estamos estudando nas quintas-feiras o livro de Marlon Reikdal, Cultivo das Emoções. Um livro bastante interessante, cuja intenção é nos ajudar num caminho para a transformação moral. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo das emoções. E aqui o autor vem nos informar o motivo pelo qual ele escolheu esse título, Cultivo das Emoções. Nós usamos reforma íntima, nós vemos outros autores dizendo da desconstituição de conceitos antigos. Muitas são as situações. Eu gostei bastante desse conceito do Marlon e eu vou passar para vocês agora essa introdução para depois entrarmos na primeira das emoções que estudaremos sob a ótica espírita, que é o medo. Eu sei que aí ninguém mais sente medo, não é verdade? Que já estamos todos numa outra esfera evoluída, mas para aqueles que ainda têm alguma dificuldade com essa emoção, ela será a primeira que nós estudaremos, principalmente porque precisamos entendê-la diante da pandemia e da situação que nós estamos vivendo. Pois bem, vamos lá. O título Cultivo das Emoções surgiu inesperadamente. Havia uma ocasião em que ele estava fazendo uma palestra e para colocar nos slides, nas projeções, todas as ideias que ele queria discorrer, ele começou a usar flores. Então ele colocava uma rosa, ele colocava uma flor mais comum, ele colocava uma orquídea, e num determinado momento que ele estava fazendo a palestra, foi que ele percebeu que havia ali, naquele momento, uma bela flor branca. E ele, em cima dessa flor, passou a fazer uma analogia, ou seja, passou a analisar as situações do cultivo, da reforma, da transformação íntima, como se fosse um jardineiro cuidando de suas flores. Quando começamos a estudar mais detidamente, percebemos que cada verbo relacionado com as emoções expressava, de uma certa forma, uma postura diferente e, às vezes, incoerente em relação ao homem integral. O conceito do homem integral, que nós já vimos na quinta-feira passada, é o homem fruto de suas sucessivas encarnações. Somos nós aqui o homem encarnado ou a mulher encarnada, mas nós fazemos a somatória da trajetória do homem integral. Espírito, perispírito, corpo e o espírito em suas várias encarnações. Nos meios religiosos, muito se fala em disciplinar as emoções. Disciplinar parece adequado em vários aspectos, mas à medida que ampliamos o entendimento dessa vida emocional, percebemos o quanto essa expectativa de colocar as nossas emoções nos trilhos pressupõe um controle e um equilíbrio inacessível, muito mais representativo do que harmônico. Disciplinar as emoções parece muito mais você contê-las. Então, eu disciplino um cachorro, eu disciplino os meus filhos, mas eu não ouço o que eles têm a dizer, o que eles trazem em si, eles apenas passam a seguir regras de etiqueta. Então, disciplinar, quando se trata de emoção, o autor não considera tão adequado assim.
Ainda, como filhos do patriarcado, ensinamos a conter as emoções, a engolir o choro, a apagar a raiva e a acabar com o medo. Como se fosse simples, como se fosse fácil, como você dissesse, hoje não tenho mais medo de enfrentar tal situação, como se você dissesse, não vou mais sentir raiva diante de tal e qual circunstância, e não é fácil. Isso é um convite a mascarar as nossas emoções. Qualquer um que estude um pouco acerca do assunto, sob qualquer vertente, entende que as emoções não se submetem aos simples desejos do ego e, pior, se rebelam, nos tornam o suposto do equilíbrio. Quando nós vamos disciplinar as emoções, no sentido que eu expliquei antes, nós estamos mascarando e ao invés de encontrar um equilíbrio, nós vamos encontrar muitas situações difíceis. Nós podemos adoecer, nós podemos nos ver numa situação de desequilíbrio mental, de desequilíbrio espiritual, emocional. Então não é a forma correta, não é afogando nossas emoções, não é negando as nossas emoções que nós conseguiremos lidar com elas. Em certos momentos é comum nós escutarmos a expressão escutar as emoções, parecendo oportuno por termos nos afastado tanto de nós mesmos que deixamos de ouvi-las. Aprender isso fará com que nosso próprio corpo não precise mais se expressar através de sintomas, de dificuldades, de doenças. Mas ouvir ainda parece pouco em relação ao grande compromisso que temos para com a nossa evolução. Desde cedo nós escutamos que não devemos ter raiva, que devemos modular o tom de voz. Os meninos, principalmente, ouvem que homem não chora. Nós, mulheres, ouvimos muito de nossos pais e nossos companheiros, engole o choro, enfrenta a situação, apaga essa raiva e, de repente, nós nos tornamos muito hábeis em atuar, em fazer de conta que é assim, em fazer de conta que não temos vontade de chorar, em fazer de conta que não estamos prestes a explodir. E estamos tão distanciados que não escutamos mais as nossas emoções. Nós fazemos isso de uma forma tão automática que não percebemos mais e de repente estamos aí desenvolvendo as doenças psicossomáticas. Nós estamos com síndrome do pânico, nós estamos com doenças mentais, nós estamos com dor de estômago, nós estamos com dor de cabeça, não conseguimos dormir. É uma série de coisas, sim, mas essas emoções sufocadas dentro de nós têm um grande poder de agravar qualquer situação que nós estejamos vivendo. Quem é que já não disse que está com a garganta ruim como se tivesse engolido um sapo, não é? Que o estômago dói cada vez que tem que enfrentar uma determinada situação. Você vai, você enfrenta, mas você não venceu o medo, você não venceu a ansiedade, você não venceu a angústia. E isso tudo, ao longo do tempo, vai se transformar, vai te transformar numa pessoa cheia de dores e cheia de problemas. Na maior parte do tempo, no entanto, usamos o termo educar as emoções. O termo educar, será que tá bom? Será que é melhor do que escutar, do que afogar, do que disciplinar? Vamos ver. Educação, o termo educação pode ser interpretado como o processo de extrair, de trazer para fora. Essa interpretação contrapõe-se à noção de que mudamos as pessoas ao enriquecê-las com bons conteúdos e que, com isso, elas se transformam em seres humanos melhores. Educação pressupõe extrair o potencial, trazer para fora as capacidades, como dizia Sócrates, o grande educador, e que por muitos era chamado como um parteiro das almas. Sócrates achava que você não impunha conceitos nas pessoas, que você deveria, através da educação, permitir que elas
chegassem àqueles conceitos, que entendessem aqueles conceitos por si mesmas. Sócrates achava que a educação era mostrar o caminho, caminhar junto para que a própria pessoa alcançasse o conhecimento pleno. Por isso ele era chamado do parteiro das almas, porque ele punha para fora conceitos que ele entendia estavam guardados dentro da alma de cada um. Mas entendemos que as emoções não estão prontas em nosso interior para simplesmente serem extraídas. Muitas vezes elas representam o lado primitivo, o lado inferior. E assim há um trabalho específico, maior e mais complexo do que a simples extração, sobre o risco de produzir mais estragos. As nossas emoções não estão catalogadas, não estão arrumadas por cor, como um guarda-roupa bem arrumadinho, né? Todos os tons de azul, os brancos, os pretos, tudo separadinho, organizado, não. Elas estão num emaranhado lá dentro. Tá tão emaranhado as coisas lá dentro que por vezes nós não sabemos se é medo, se é angústia, se é tristeza, se é raiva, se é ódio. Tá tudo lá, porque nós temos que jogar tudo para baixo do tapete. E vamos jogando para baixo do tapete, jogando para baixo do tapete, e aquilo fica lá tudo embolotado. Porque nós não paramos para estudar cada uma dessas emoções na nossa vida. O que elas representam, o que elas nos impedem de produzir, o que elas nos aviltam e no fundo, por que nós as sentimos com maior ou menor força. Quando nós falamos em medo ou em raiva, cada um sente num patamar diferente e cada um reage de uma forma diferente. Então, nós não temos tudo catalogado, nós temos a individualidade trabalhando com uma experiência muito própria e que geralmente está lá, embaixo do tapete, embolotado, junto com uma série de outras emoções. Os termos dizem algo importante sobre elas, pois muitas vezes precisamos disciplinar nossas emoções, outras ocasiões precisamos apenas ouvi-las, percebê-las, e em outras circunstâncias, educá-las. Mas nenhuma dessas expressões representa, a nosso ver, a postura que precisamos assumir frente ao mundo emocional. Certo dia, num seminário em Santa Catarina, tivemos um insight, uma luz, um entendimento, um pensamento que explicou tudo. Começamos a usar imagens de flores nos slides dos seminários a respeito das emoções. E nesse dia específico, aguardando a oportunidade de iniciar a fala, olhando para uma linda tulipa branca usada na apresentação, ficamos inebriados pela reflexão que nos veio de tudo o que havia sucedido para que aquela flor tivesse crescido e se tornado tão bela quanto a gravura apresentava. Surgiu num flash todas as variáveis que foram atendidas na medida certa para que ela se desenvolvesse, nem mais, nem menos. E além de todos os cuidados, foi necessário esperar pacientemente o tempo dela, submetendo-se às características próprias daquela espécie, sem forçar o ritmo da natureza ou desejar impor-se. Ele olha para aquela tulipa e pensa, nossa, é uma beleza estonteante. Como ela conseguiu chegar até aí dependeu de vários fatores. A qualidade do solo, a rega, se era muito ou pouca, poderia ter tido um resultado diferente. A quantidade certa de sol, os cuidados, os pesticidas, se foram usados ou se não foram usados, enfim, todas aquelas circunstâncias e mais aquele jardineiro, aquele cultivador daquela espécie de planta tinha que ter o exato conhecimento do que aquela espécie precisava. Porque se ele quisesse cuidar da tulipa do jeito que ele cuida da rosa ou da margarida, ele não teria um resultado bom. Se ele quisesse que aquela tulipa crescesse, desse flores no tempo de alguma outra planta, como a margarida, como eu citei anteriormente, que é muito mais rápida,
e ficasse frustrado e desistisse, ou ficasse afofando a terra toda hora, como quem diz desperta, cresce, floresce, também não teria dado resultado, porque cada espécie ou cada indivíduo tem o tempo certo de florescer. Nos cuidados certos que aquela espécie, ou seja, que aquele indivíduo precisa. Nós não temos uma receita pronta. Se uma pessoa chega e diz, olha, eu tenho medo, um medo que eu não sei explicar, eu tenho medo de me ver num lugar fechado, eu tenho medo de estar no meio de muita gente, eu tenho medo de perder o emprego. Você não tem uma resposta pronta, porque você não sabe a vida daquela pessoa. E por que esse medo saiu do patamar do razoável para influenciar e impactar na vida do cidadão? Porque todos nós temos medo. Nós temos medo de perder o emprego, nós temos medo de perder as pessoas que nós amamos, nós temos medo de não atingirmos as nossas metas, as nossas expectativas. Todos nós temos medo. Uns reagem bem e outros não. E entre aqueles que reagem mal, nem todos têm a mesma resposta no mesmo tempo e da mesma forma. Constatando, portanto, que as nossas emoções, assim como as flores, precisam ser cultivadas, cada uma dentro da sua especificidade, a seu tempo, de um jeito próprio, quase particular ou único. Então, cada pessoa tem que tratar-se, tem que analisar as suas emoções de uma forma, e cada uma dessas emoções também tem uma forma certa, uma forma diferenciada de serem ouvidas, disciplinadas, educadas e finalmente cultivadas para trazer um resultado bom. E daí alguém vai falar assim, mas Cláudia, como o medo pode ser bom? Como a raiva pode ser boa? Se nós descobrirmos o motivo do impacto, pode ser bom. O próprio medo preservou a humanidade. O medo é aquilo que nos faz ter cuidado com as coisas. E esses cuidados preservam a vida, preservam a saúde, preservam o emprego e tudo mais. Mas nós vamos chegar lá. A partir de então, começamos a estudar e a fazer análises comparativas, sempre pensando no cultivo das emoções como se cultivássemos flores nas nossas apresentações. Ele achou mais fácil transformar isso como se estivesse cultivando flores, para que todos pudessem entender. Se ele fosse usar um linguajar muito específico do meio dos psicólogos, dos médicos, dos psiquiatras, por mais objetivo, por mais correto que ele estivesse, poucas pessoas poderiam acompanhar. Mas dessa forma que ele escolheu lidar, nós conseguimos entender o que ele quer dizer. Passados alguns anos, assistimos a uma aula da analista junguiana Renata Cunha Wendt, a quem ele é muito grato, porque quando ele tomou conhecimento da psicologia arquetípica e o cultivo da alma, ele teve uma visão mais simples para poder não só entender, como também explicar essas emoções. A proposta desse expressivo pós-junguiano é revolucionária em termos da compreensão a respeito do ser, identificando o humano imerso no âmbito das imagens míticas. Hillman explica que cultivar é imaginar do ponto de vista da alma, tendo-a por sua procuração maior, em vez de imagens, uma substância e sua perspectiva. E ele passa aqui a usar alguns termos bem complicadinhos, que eu vou tentar, dentro da minha capacidade de entendimento, passar de uma forma mais tranquila. Nós todos temos imagens míticas, nós temos arquétipos. Esses arquétipos são imagens prontas na nossa cabeça. Se eu vier aqui para vocês e falar, olha, eu encontrei hoje, quando estava vindo para casa, um homem magro, alto, vestido com uma túnica cinza.
longas e sedosas barbas brancas, cabelo branco, segurava em sua mão um cajado e caminhava lentamente, olhando no rosto de cada um. Se cada um pensou, qual é a imagem? Nós vimos um mago, nós vimos um bruxo, nós vimos na nossa mente imagens arquetípicas, ou seja, são os arquétipos, são os modelos, são os mitos que povoam a nossa imaginação e ao qual, de uma certa forma, nós tendemos a nos aproximar ou nos afastar. Nós tendemos a nos afastar daquilo que consideramos bom e belo e tendemos a nos afastar daquilo que nós pensamos o contrário. Então, dessa forma, nós temos sempre um mito, nós temos sempre algo com que nos comparar. Sabemos que a dimensão arquetípica nos desvencilha do moralismo, amplia o entendimento a respeito de nós e do mundo e interpreta as emoções menos pessoalizadas. Mesmo sem nos atermos à profundidade desse estudo, sentimos-nos motivados a consolidar o trabalho do cultivo das emoções. Por que nos desvencilha do moralismo? Porque nós vamos procurar olhar as nossas emoções sem julgá-las. É feio sentir raiva? É feio sentir raiva? É feio agir com raiva? Mas por que nós sentimos raiva? O que detona em nós esse sentimento tão negativo e que faz mal até para nós mesmos? Então, nós não vamos julgar as emoções, vamos entendê-las, vamos ouvi-las. E quando as entendermos, nós vamos ver o que vamos fazer com ela. Se é uma planta que precisa de mais sol, porque daí ela não vai mais ser tão feia, tão assustadora, e vai talvez até desabrochar e florir, não é? Ou se nós vamos deixar de pôr água para ver se ela cresce com menos rapidez, e dessa forma nós também vamos conseguir domar o crescimento dela, fazendo as podas necessárias, enfim. Então, cultivar emoções não é fácil, não é simples, mas é um convite que é estendido a todos. Quando nos referimos às plantas, cultivar está identificado como uma técnica, uma forma de cuidado para a sobrevivência delas. Quando se trata do ser humano, tudo se torna mais profundo e até poético. O jardineiro e seu ofício nos fazem pensar sobre a relação que temos com as emoções. O jardineiro não produz o solo, muito menos a semente. Ele apenas as cultiva. Assim também somos nós, humanos, porque não produzimos nem criamos as nossas emoções. Elas são naturais, elas fazem parte de nós. E Deus nos oferece, como oferece a semente ao jardineiro, e precisamos saber cultivá-las se quisermos obter suas lindas flores. Por mais que o jardineiro se debruce sobre a semente, fazendo o melhor que possa, nada mais será que o simples jardineiro e nunca o autor da obra. Vamos lembrar da tulipa branca, aquela maravilha. O jardineiro foi, impecável no cultivo, no plantio, no cuidado, na semeadura, e agora ele apresenta de uma forma linda e maravilhosa, mas ele não criou aquilo, ele apenas soube cultivar. Ele não é o autor da obra. Então dizemos que por não sermos os criadores das emoções, precisamos aceitar o papel de co-criadores de Deus, tal qual o jardineiro o é da natureza. As emoções fazem parte de nós, elas existem por um justo motivo, inclusive para a preservação da espécie, para nos dar reações necessárias nos momentos certos, e nós não podemos simplesmente dizer que vamos deixar de sentir. Nós vamos ter que conviver com elas, mas por ter que conviver com elas, precisamos aprender a cultivá-las da forma correta, para que ao invés de nos trazer problemas, elas nos tragam benefícios, se tornem flores. Se deixarmos uma semente sobre a mesa ou sobre a terra,
Sem cuidado, jamais teremos flores. Também é assim com a vida emocional. Se não dermos espaço, se não oferecermos os cuidados necessários, ela jamais se realizará de forma boa, atingindo todo o seu potencial. Cultivar as emoções é, portanto, comprometer-se com a parte que nos cabe em relação a elas, em um equilíbrio que nos faz enxergar as necessidades individuais, equilibrando-se entre a repressão e a desgovernança, quando somos completamente tomados pelas emoções. Elas existem, teremos que conviver com elas, mas nós não devemos mais, diante dos nossos conhecimentos, engolir, represar, fingir que não está acontecendo. Mas também não podemos deixar que ela cresça desacerbadamente, que ela nos controle ao invés de nós as controlarmos. Cultivar, portanto, é empenhar-se em manter, em levar adiante alguma coisa por tempo geralmente prolongado. É aqui que entram os hábitos e a relação contínua e duradoura. Nós precisamos observar os nossos hábitos. Eu gostaria até que vocês pensassem bem sobre essas palavras e pensassem bem nos hábitos que nós costumamos ter, manter. E esses hábitos, por vezes, também são causa de nossas dificuldades, porque não percebemos que eles estão escondendo emoções profundas que precisam vir à tona. E essas emoções não é uma vez ou outra. Durante o dia nós temos uma enxurrada de emoções. Eu não sei vocês, mas hoje eu passei por várias emoções. Emoção de gratidão, emoção de alegria, fiquei emocionadíssima com um áudio que me mandaram, também fiquei revoltada com certas coisas que estão acontecendo e que eu preciso entender que não cabe a mim decidir. Então, todas essas emoções nós vivenciamos todos os dias, só que eu estou procurando ouvi-las, entendê-las, percebê-las e mais do que isso, eu estou tentando lidar da melhor forma possível com elas. Então, precisamos analisar sempre. Afinal de contas, ninguém cultiva uma planta apenas nos dias iniciais. Ela precisa de cuidado durante todo o tempo de sua existência. Se deixarmos de cultivá-la após a primeira florada, se não continuarmos a oferecer os cuidados necessários, certamente ela perecerá. Se o jardineiro abandonar o seu jardim após os primeiros resultados, não verá benefícios futuros. E assim é com o nosso mundo emocional, necessitando de atenção permanente, em constante interação de forças, visando ao equilíbrio interior. Tive um surto de raiva. Bom, então eu vou cuidar daquilo. Ah, passou. Não, não passou. A sua dificuldade em lidar com a raiva, ela vai permanecer. Então, é necessário que você continue cuidando, que você continue podando, que você continue administrando essa situação. Também é necessário pensar que um jardineiro não repete todos os dias as mesmas ações em todos os meses do ano, nem o mesmo tipo de cuidado ao longo das estações. Há tempo de preparar o solo, tempo de semear, de regar, de esperar, de ver desabrochar a flor. Assim também precisamos compreender o tempo dentro de nós. Há dias em que nos alegramos, outros em que nos entristecemos. Há dias para ouvir os nossos medos, mas também há dias em que precisamos silenciá-los. Não podemos ser sempre, fulano, eu sou descontrolada. Não, eu tive um problema, mas eu tenho a condição de me melhorar. E conforme a época, eu vou me modulando de forma a conseguir um bom desempenho emocional na minha vida, na vida das pessoas que estão à minha volta, na vida da missão que temos perante o Evangelho do Cristo. Tudo isso nós precisamos ter calma, ter equilíbrio, e nós só vamos atingir isso entendendo e lidando bem com as nossas emoções.
Cultivar também é dedicar-se. A gente usa o termo cultivar quando quer se dizer, estou me dedicando a estudar tal matéria, estou me dedicando a estudar as emoções, eu estou me dedicando a estudar o Evangelho do Cristo. Então, é estudar, é ter um conhecimento teórico, é ir além do que eu já sei. Esse é o nosso mundo emocional. Não existe uma fórmula mágica para ele. Bom seria se houvesse uma medida padrão, com respostas prontas e acertadas, mas não há. Seria tão bom se a pessoa falasse, nossa, eu tenho medo. Olha, então você vai tomar 10 gotas disto. Eu tenho aflição. Então você vai tomar outras 10 gotas daquilo. Ou você vai rezar um terço, o outro vai rezar um rosário, o outro vai ler o evangelho e as emoções estão controladas. Não existe, porque cada um tem um caminho a seguir. E a resposta que nós damos a essas emoções não estão só no nosso mundo presente, na nossa encarnação presente. Nós damos respostas por vezes exacerbadas, por vezes nós pensamos, nossa, mas por que eu fui agir daquela forma? Eu poderia ter sido mais suave, mais tranquila, mais ponderada. Por que eu reagi daquele jeito se hoje eu quero equilíbrio, quero calma, quero paz? Mas e o homem integral? E o homem velho, que ainda habita em nós? Que não sabia lidar com essas emoções e nós herdamos isso dele. Então é um trabalho íntimo, um trabalho que não é tão rápido, mas um trabalho que vale muito a pena. Vamos observar o seguinte: existem características próprias de cada uma das emoções. O medo, ele é uma energia de preservação. A raiva é uma energia de movimento. E a tristeza é uma energia de introspecção. Contudo, cada emoção, em cada vida, traz as suas próprias questões. Não existe uma forma determinada ou exata de equacionar, de resolver. Afinal, essas energias encontrarão caminhos próprios dentro de cada um de nós, conforme a nossa disponibilidade. Disponibilidade de entender, de perceber, de cuidar e de cultivar. Cultivar as emoções enquanto dedicação implica oferecer os melhores cuidados, atendendo às suas necessidades, para que realizem todo o potencial divino que está dentro de cada uma dessas emoções. Potencial divino na raiva? Sim. Talvez a raiva seja deflagrada por um sentimento de justiça frustrado. Uma situação de grande injustiça me deixa com raiva. Então, o motivo que deflagrou a raiva, ele é justo, ele é digno, ele é bom. Mas a forma como eu lido com essa minha incapacidade de aceitar aquilo é que é negativo. Então, o que está deflagrando a raiva em mim é bom, é divino, é moral, é lógico. A forma como eu reajo a isso é que é inadequada. Por isso, cultivar as emoções é conectar-se com as nascentes, identificando de onde vêm as suas necessidades, verificando o que precisam e as suas potencialidades, aceitando seu destino em nós. Também inclui o estudo, o saber teórico e prático, para identificarmos a presença de cada uma delas em nós, diferenciá-las das demais, entender seu funcionamento e, principalmente, seu sentido naquele momento. Lembra da história do tapete? Tá lá, tudo embrulhado, tudo embaralhado. Se eu levanto o tapete, eu tenho até medo de olhar. Eu abaixo o tapete de novo, fica quietinho aí, porque não é para hoje. Um dia, e aquilo vai continuando embaixo do tapete, crescendo. Porque esse tapete somos nós. É a nossa saúde física, é o nosso equilíbrio emocional. E que está sendo afetado por essas emoções mal compreendidas e mal conduzidas. O gatilho da raiva pode ser diferente
em cada um, do mesmo modo que cada pessoa vive e expressa essa energia. Então, o estudo que esse livro nos traz é de autodescobrimento e o estímulo à intimidade de cada um com as suas próprias emoções. Não existe aqui a possibilidade de respostas fáceis para todos, enquadramentos comportamentais determinados, pois isso só seria possível se fôssemos máquinas, onde a gente aperta um parafuso que está rangendo para aquela máquina parar de ranger, onde a gente vai e põe um pouquinho de óleo numa outra peça, porque também está com um barulhinho esquisito, não está com a produção adequada, mas nós não somos máquinas, somos individualidades eternas que precisam ser tratadas como individualidade que são. Aprender a cultivar nossas emoções é uma arte que precisa de envolvimento e entrega. Então eu pergunto, nós queremos aprender a arte de cultivar as nossas emoções? Nós queremos nos livrar dos fantasmas que assombram as nossas vidas e os nossos sonhos? Nós queremos superar as nossas próprias dificuldades? Porque nós vamos precisar de entrega, de boa vontade de analisar. E cada um por si, um pouquinho a cada dia. Levantar lá aquele tapete, a beiradinha do tapete, e falar, bom, hoje eu vou analisar essa emoção. Não as outras, só essa. Uma por vez. Um passinho a cada dia para nós nos melhorarmos ao longo do tempo. E logo, logo o tapete não vai ter mais nada escondido debaixo dele. Tem um finalzinho nesse capítulo que eu achei primoroso. Observe. Ninguém aprende a pintar um quadro específico, mas sim aprende-se a pintar. Nós não aprendemos a pintar uma casinha com uma arvorezinha do lado. A gente aprende a pintar. E depois que você tem a técnica da pintura, você pode pintar o que você quiser. E depois que você já está no caminho, você aprofunda os seus conhecimentos e, de repente, aquela casinha com uma arvorezinha, com o sol nascendo atrás do morro, que todo mundo desenhava quando éramos crianças, né? Quando estávamos na escola, de repente é uma bela paisagem, de repente é o rosto de Cristo, de repente são imagens até extra materializadas, porque nós conseguimos trazer para a nossa pintura emoções. Então, ninguém aprende a pintar um quadro específico, aprende-se a pintar. Nem se ensina uma música apenas, aprende-se música. Eu vou entrar no conservatório, eu vou entrar na aula de piano e vou aprender a tocar só o bife? Vou aprender a tocar uma música só? Não, quando eu tomo conhecimento, quando eu domino a técnica, quando eu aprendo do, ré, mi, fá, sol, lá, si, quando eu aprendo as escalas musicais, eu serei capaz ao longo do tempo de tocar qualquer música. Então, nosso intuito ao apresentar o cultivo das emoções é refletir sobre a arte dos relacionamentos. Tal qual um jardineiro amainando, cuidando do solo de nossas almas, tornando-o fértil, melhorando nossos corações e mentes, para que as emoções possam germinar e florescer em nós, como forças divinas conduzidas pelo Pai. Não é bonito? Gente, eu achei lindo. Vamos aprender a pintar qualquer tipo de quadro. Vamos aprender a tocar qualquer tipo de música. Vamos aprender a lidar com as nossas emoções, todas as emoções. Vamos alcançar o equilíbrio que nos fará seres melhores e capazes de melhorar o mundo à nossa volta. Na semana que vem, nós vamos entrar no estudo do medo e vamos ver o que o medo tem de bom e o que o medo pode trazer de mal. Vamos elevar então o nosso pensamento a Deus, a Jesus,
agradecer a oportunidade da vida, pedir que nos ajude nessa caminhada de autodescobrimento, de autoaceitação, na nossa busca de equilíbrio, na nossa busca de solucionarmos emoções contidas, retidas, mal direcionadas. Senhor, buscamos apenas ser melhores do que fomos ontem. Queremos nos livrar dos medos, das ansiedades desenfreadas. Queremos, como teus filhos, fortes e equilibrados, ajudados pela fé que nos conduz, estarmos mais preparados para, em teu nome, semear paz. Nestes tempos em que vemos tantos irmãos sofrendo, lidando com o luto imposto pela pandemia do Covid, mas também imposto por muitas outras causas, que lidamos com o medo de adoecer e o medo de fazer o outro adoecer. Nesse momento que lidamos com a frustração de não podermos sair, passear, abraçar, confraternizar. Nesse momento em que solitários somos obrigados a não mais caminhar pelas ruas, mas caminhar para dentro de nós mesmos, na busca de curas que milenarmente nos aguardam. Nós te pedimos, Senhor, nos ilumina, nos cuida, nos sustenta e nos inspira. E nesse momento de vibração em favor de tantos sofredores, te pedimos, Pai, que novamente deite teus olhos misericordiosos por toda essa humanidade sofredora, por aqueles que se reportam aos centros, aos trabalhadores, pedindo preces, pedindo luz, pedindo ajuda, por todos aqueles que estão nas suas camas dos hospitais, das santas casas, daqueles que estão em suas próprias residências, em seus leitos, sejam eles de dor, sejam eles antecipatórios da morte, do corpo físico. Nós te pedimos, Senhor, pelos sofridos, pelos esfomeados, pelos desesperançados. Nós te pedimos pelos que têm fome, fome do pão que sacia o corpo e fome do pão espiritual que eleva a alma. Nós te pedimos, Senhor, por todos os sofredores, por todos os doentes do corpo, da alma, do psiquismo. Te pedimos pelos abandonados nos asilos, nos orfanatos, nos manicômios. Nós te pedimos, Senhor, pelos que transitam pelas ruas sem ter um lugar para onde ir, sem ter um lar onde se encaminhar. Nós te pedimos pelo mais humilde dos teus filhos e pedimos também pelos poderosos, pelos grandes, pelos que detêm em suas mãos o destino de muitos, seja em âmbito municipal, estadual, federal. Nós te pedimos que essas criaturas que assumiram a si a responsabilidade sobre tantos destinos voltem-se unicamente em benefício daqueles que confiam e que precisam de uma direção segura, sensata e cristã. Nós te pedimos, Senhor, por todos os que choram, mas pedimos também pelos que fazem chorar, para que se arrependam, para que se emendem. Te pedimos, Senhor, por todos os que amamos e também pelos que precisamos aprender a perdoar e a amar. Te pedimos, Pai, por nossos familiares, criaturas benditas, companheiros nossos desta jornada encarnatória. Permitir que sejamos capazes de amá-los, entendê-los e aceitá-los cada vez mais. Torna-nos dignos, Senhor, do amor que deles esperamos receber.
Humildemente, te pedimos por nós mesmos, que não nos falte a fé, a coragem e a dedicação, que não nos falte a capacidade de vivenciar tuas palavras em cada ação no nosso dia a dia. Pedimos, como se estivéssemos reunidos no centro, na nossa mesa espiritual, na qual nos aproximamos pela força do nosso pensamento, nos unindo à equipe de Jorge de Carvalho, que sejamos capazes de, através de nossas preces e vibrações, mesmo que humildes, ajudar no trabalho de socorro do plano espiritual que não para um só momento. Se a casa estava fechada, o centro continua aberto e palpita no coração de cada um dos trabalhadores. Que essa mesma vibração de amor em favor dos encarnados e dos desencarnados aumente, vibre, envolva toda a casa, todo o município de São Roque, os municípios vizinhos, o estado de São Paulo, o Brasil, envolva todo o planeta Terra e todos os planetas. Que tua luz, Senhor, ilumine a todos. Que tua paz acalme a todos os corações e que a fé em ti nos permita prosseguir sem medo, cheios de amor, semeando esperança por onde tivermos que passar. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus.